Separação de misturas heterogêneas. Então vamos à aula. Então imagine a seguinte situação, nas imagens abaixo nós temos aí misturas de diferentes materiais, né? E como é que a gente pode fazer para separar, para que ficar puro novamente? Imagina uma situação hipotética, você vai colocar sal na água que você vai fazer café acidentalmente. Será que você poderia retirar esse sal? Será que é possível retirar esse sal? Ou não tem jeito e simplesmente joga fora e começa do zero e põe açúcar, certifica, né, que é açúcar que você vai colocar na próxima. Então esses métodos, eles existem, são chamados métodos de separação, na qual a gente vai separar os componentes que já estão misturados para obter novamente a substância, que é o material no estado puro. Então por que a gente faz isso, né? Então o químico, quando ele encontra um material na natureza, ele tem algumas coisas, alguns passos que ele tem que fazer para identificação, às vezes purificação, separação em si. O primeiro, ele tem que saber, perceber quando as substâncias estão misturadas. Então ele tem que ter condições, e nós já vimos algumas coisas sobre isso, para saber se esse material que está na mão dele é uma substância, ou seja, a matéria em estado puro, ou se é uma mistura. E quando for uma mistura também, um outro aspecto que tem que ser levado em conta é quantas substâncias estão misturadas ali. Quantas separações eu tenho que fazer para obter todos os materiais separados. Então, vamos separar essas substâncias e vamos verificar se elas foram bem separadas ou não, através das propriedades. Organizar uma ficha de identificação para cada substância e colocar as características de cada uma numa ficha. Então, como separar nessas misturas? Porque já é sabido que na natureza a maior parte dos materiais encontrados são na forma de mistura. Então nós precisamos fracionar, separar as fases das substâncias para que possam ser depois reutilizadas e até preparar novas misturas com composições diferentes. Então surgiu na química a área de análise imediata, que é o conjunto de processos que nos permite desdobrar o sistema heterogêneo, abri-lo nas suas fases, mesmo que o seu sistema seja heterogêneo ou homogêneo, para depois separar cada substância. A separação do sistema heterogêneo é uma tarefa mais simples do que do sistema homogêneo. Os processos de separação para sistemas heterogêneos são puramente mecânicos. E no sistema homogêneo, nós vamos ter, como é mais complicado, um pouquinho mais difícil, então a gente vai usar processos físicos. Tá? Aqui eu coloquei algumas imagens, para você tomar o seu cafezinho aí, algumas coisas têm que ser feitas. E vários processos são feitos de separação. Começando de cima aqui, o primeiro que nós temos, os grãos estão sendo recolhidos no pé, estão sendo colhidos, catados, tem um processo, como ver mais adiante, chamado catação. Aqui nós temos a ilustração dos grãos na peneira, que é para tirar aqueles grãos mais miudinhos, para tirar um pouco das folhas, a sujeira que pode vir do processo de colheita. Aqui nesses potes, nós estamos vendo aqui que eles fizeram a separação também. Aqui tem grãos maiores, mais maduros, aqui um pouco menores, um pouco menos maduros, aqui menos, aqui eles mais verdes. Essa separação, classificaram o café. Então seria aqui maior qualidade à direita, menor qualidade à esquerda. Mas os grãos, eles são produto vegetal, eles têm uma grande quantidade de umidade neles. E essa água precisa ser retirada. Então é comum nós vermos aí em áreas de plantação de café, quem já foi aí ou conhece alguém que tem aí uma propriedade que planta café, é comum você ver um cimentado, um terreiro, onde eles espalham o café e vão mexendo, revolvendo ele ao longo do dia, para deixar o sol retirar a umidade do café. Aqui nós temos dois processos de moagem, aqui caseiro, manual, que é feito em casa, uma maquininha pequena, aqui já uma máquina mais industrial. O café, depois de torrado, a gente pode ver aqui pela cor, aqui ele está bem próximo do natural, tem vários grãos aqui, de pontos de maturação diferentes, alguns mais escuros, outros mais claros, mais verdes, e aqui o grão, quando vai ser moído, já está torrado, você vê que ele está bem escurinho, já está bem negro.
Então ele vai ser moído, né, porque aumentando a superfície de contato é mais fácil extrair a parte do café que é solúvel, né. Aqui nós já temos o processo que a gente faz na nossa casa. Então o café está colocado aqui dentro e aí está jogando água fervente por cima e a água vai dissolver parte. Essa parte solúvel passa pelo filtro, a parte insolúvel, né, o pó, vai ficar preso aqui. E aí nós temos o nosso cafezinho aqui para tomar. Então veja quanta coisa tem que ser feita para tomar um simples café. Algo tão simples, né, parece algo mesmo sem valor, mas olha quantas etapas nós temos que passar para chegar nessa bebida aqui. Aqui eu coloquei um outro processo, eu tirei dessa indústria aqui, Hidro, né, que fabrica, entre outras coisas, bauxita, né, o alumínio na verdade. O processo, né, de mineração do início até o final, para a gente ter, por exemplo, a nossa latinha de alumínio aí, ó. Então a mineração da bauxita, que é o primeiro processo aqui, a produção de alumínio ele vai começar com ele. Essa matéria-prima contém de 15 a 25% de alumínio, encontrada principalmente nos cinturões ao redor do Equador, da linha do Equador. Atualmente, né, os estudos dizem que temos em torno de 29 bilhões de toneladas métricas de reservas conhecidas de bauxita e que na velocidade que nós extraímos essa bauxita, essa reserva vai durar em torno de 100 anos. Porém, alguns estudiosos dizem que tem recursos que não foram descobertos e essa perspectiva tende a aumentar para 250 a 340 anos. Então, extraímos o mineral, a bauxita, depois nós temos que refinar, né, separar a alumina. Eles fazem através do processo chamado Bayer. A alumina, que é o óxido de alumínio, é extraída da bauxita numa refinaria. Essa alumina então vai ser usada para produzir o metal primário que nós temos interesse, que é o alumínio. E a proporção, né, de alumina para alumínio, o rendimento que se dá é de 2 toneladas métricas de alumina para 1 tonelada de alumínio. Então é 2:1 o processo. E o que acontece? O óxido de alumínio, né, nós temos que separar, que é o terceiro item aqui, nós temos que separar o alumínio do oxigênio. Então esse átomo está ligado ao oxigênio e precisa ser quebrado. Esse processo de quebra vai ser feito por eletrólise, né? Elétron, corrente elétrica, lise, quebra. Então nós vamos quebrar a estrutura do óxido de alumínio utilizando corrente elétrica. Isso aí nós vamos estudar lá no segundo colegial. Para produzir um metal de alumínio que nós queremos. Então é feito em grandes linhas de produção e um processo intenso, intensa energia gasta, né, exigindo muita eletricidade. Essa energia, se for de forma renovável, né, tem a vantagem de não agredir tanto o meio ambiente. A gente pode aprimorar continuamente os métodos também, né, existem pesquisas aí em todas as áreas, para atingir o que eles chamam hoje de neutralidade de carbono, né, na perspectiva do ciclo de vida, comparando o que se gasta para produzir e o que se economiza nos processos verdes aí. Depois nós temos aqui o alumínio separado, né, que é o nosso átomo de alumínio individual. Então essa empresa, por exemplo, ela fornece anualmente mais de 3 milhões de toneladas métricas de produtos de fundição do alumínio puro aí, ó. E depois o que eles vão fazer, né? Eles têm que transformar esse alumínio. Por quê? Porque muitas indústrias não usam barra de alumínio, né? Às vezes precisam aquele laminado, né? Ou processo de extrusão que vai dar qualquer forma ao alumínio. A extrusão ela permite moldar o alumínio de praticamente qualquer forma imaginável, usando perfis prontos ou personalizados. Você vai colocar eles na forma, né? E o processo de laminação também, que é muito utilizado. O papel alumínio que nós usamos, né, na cozinha é um bom exemplo de um produto de alumínio laminado. Dada a extrema maleabilidade, o alumínio pode ser laminado de 60 centímetros a 2 milímetros e posteriormente processados em folhas tão finas como 0,006 milímetros, e ainda ser completamente impermeável à luz, ao aroma e ao sabor. Quando fazemos a lasanha aí, não colocamos um papel alumínio
por cima, né, que é para reter o calor lá dentro. Ele tem outras propriedades muito úteis também. A parte de fundição da indústria também, ela cria uma liga e altera as propriedades do alumínio, adicionando resistência, brilho ou ductibilidade, né, que é a propriedade de colocar na forma de fio. Então, outras misturas podem ser feitas a partir do alumínio, que está puro, né, do processo de extração, e utilizar para os mais diversos fins, né. O fato interessante, citar também do alumínio, é que a reciclagem do alumínio gasta apenas 5% da energia utilizada para fabricar o mesmo alumínio em todo esse processo. É uma economia muito grande de energia. Ajuda muito o meio ambiente. O alumínio tem uma grande vantagem também, ele não se deteriora na reciclagem, né? Muitos materiais se deterioram, né? O plástico, por exemplo, quando você vai reciclar, ele fica preto. Estima-se que hoje 75% de todo o alumínio já produzido continua em uso, ou seja, está sendo reciclado e reutilizado. Então vamos analisar agora os principais processos de separação de misturas, dessas misturas mais comuns. Mas o que nós vamos fazer? Didaticamente, para melhorar, né, e poder individualizar os processos, nós vamos trabalhar com misturas binárias, com apenas dois componentes, porque à medida que nós vamos colocando mais componentes na mistura, nós vamos precisar de mais processos para separar. Então, didaticamente, vamos colocar dois em cada, né, como exemplo, para separar, né, utilizando apenas um método de separação. Então, se tem dois componentes, você conseguiu tirar um, logicamente, o outro também permanece puro. Então, vamos ver os métodos. Então vamos pegar sistemas bifásicos, né, de duas fases, dois componentes, como eu falei, sólido-sólido. O primeiro processo aqui é o catação. Nós vimos lá no café e aqui a imagem, né, está nos algo que é comum na nossa rotina, né. Você vai escolher o feijão, como dizem, né, nós vamos pegar o feijão e vamos retirar algumas pedras que podem vir aí do processo que não retira totalmente na indústria. Então nós literalmente vamos catar, pegar e tirar as coisas. Como nós vamos utilizar, né, o olho, né, a separação nossa vai ser visual, e aí nós vamos separar pelo tamanho também, né, as pedras do feijão, e depois utilizamos aí para o nosso cozimento. O segundo processo, chamado de peneiração ou tamização. A separação vai ser feita por tamanho. Então nós temos aqui, ó, a imagem de uma peneira. A peneira tem uma grade, uma malha. O que for maior fica retido na malha, o que for menor passa, né? No exemplo aqui estamos peneirando areia. Então a areia mais fina passa, se tiver brita misturada ou qualquer outra pedra, né, ela vai ficar retida na malha. Então a separação por tamização, ela vai usar a peneira e vai separar por tamanhos, né? Na indústria de alimentos, por exemplo, uma análise que é comum fazer é usar um sistema de várias peneiras para classificar o açúcar, né? Porque o açúcar cristal, os grãos podem ter diversos tamanhos. Então, dependendo do produto que você vai fabricar, você vai fazer, por exemplo, um suco em pó. Então o açúcar tem que ser mais fino, ele não pode ter grãos grandes, né? Porque senão vai separar do processo. Terceiro processo, chamado de ventilação, nós vamos usar, ó, como a diferença de densidade é muito grande entre os sólidos, nós vamos usar o ar, literalmente, para soprar o que é mais leve. Uma máquina de beneficiar arroz, como eu coloquei aqui no exemplo, ele sopra as cascas que são muito leves e o arroz que é mais pesado fica, né? Aqui no caso tem uma senhora fazendo o processo manual, ela joga para cima e aí o que acontece? As cascas, como são muito leves, são arrastadas pelo vento. Então, à medida que ela vai jogando, ela vai limpando o arroz. Levigação, a mistura de sólido separado ao adicionar água, né? O sólido menos denso, ele vai ficar flutuando e o mais denso fica no fundo. Então, você está vendo a imagem aqui, ó, ele está dentro de um rio, então o rio está correndo. Se você enche a bateia, que é esse utensílio que ele está usando aqui, e deixa a água passar, o que for menos denso vai ficar por cima e vai ser arrastado pela força da água. O que é mais denso fica embaixo na bateia, que é o que ele está recolhendo aqui, ó. Dissolução fracionada. Então temos dois sólidos lá. Vamos imaginar que seja areia e seja sal. Os dois estão misturados, areia fina. Então é difícil, né? Você não vai usar catação, você não vai separar catando os sólidos. Você pode colocar, adicionar água,
a água vai dissolver uma fração, uma parte da mistura. Então vai dissolver o sal. E aí você vai ter água com sal e areia. Então você retira o sal da areia adicionando água. Então você vai dissolver uma parte, por isso dissolução fracionada. Cristalização fracionada, você vai ter um deles voltando à fase sólida e o outro não. Então você coloca um líquido que dissolve os dois. Então vamos supor que temos água colocada em açúcar e sal. E aí nós vamos recristalizar, fazer um deles sair, né, a fração é uma parte, um deles vai sair da fase aquosa e vai voltar para o estado sólido. Então nós vamos formar novamente o cristal sólido e apenas uma fração. Dos dois, uma vai ser retirada. Fusão fracionada é o mesmo princípio. Nós vamos fundir, passar para o estado líquido, uma parte da mistura. Então nós temos, por exemplo, dois metais, e aí o ponto de fusão de um é menor do que do outro. Então o ponto de fusão menor chega primeiro, ele vai fundir, nós vamos ter um metal sólido, que ainda não fundiu, e o metal líquido, e aí nós separamos os dois. Sublimação fracionada, mesmo princípio, né? Um material vai sublimar e o outro não. Os materiais mais comuns aí que nós temos que sublimam é o iodo, corzinha roxa, e a naftalina, né, que é o naftaleno, aquelas bolinhas que era costume, aí em alguns lugares ainda tem, colocar no guarda-roupa para matar traças e baratas. Né? A sublimação, lembrando, é a passagem do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. Esse aqui é um dos métodos mais simples, né, de fazer separação, é a separação magnética. Nós usamos um ímã para atrair o que é ferro magnético, aquele que é atraído pelo ferro. Aqui no exemplo, nós temos a areia com limalha de ferro. Ele chegou aqui, o ímã, perto do pote, e aí o ferro vai sendo separado. Aqui ainda tem um pouquinho de areia, mas à medida que você vai movendo o ímã, a areia vai caindo e vai separar o ferro. Decantação, agora tem um sólido líquido, né? Esse aqui é o método mais fácil de você fazer a separação. O que você tem que fazer? Absolutamente nada. Você vai deixar quietinho e por diferença de densidade ele vai separar. Olha aqui na imagem, o mais denso está embaixo, o menos denso está em cima. Né? Se você pegar lama, por exemplo, deixar em repouso, com o passar do tempo, a terra vai descer, vai ficar embaixo, os detritos sólidos e a água vai ficar em cima. A parte de cima, né, chamada de sobrenadante. A parte de baixo é chamada de corpo de fundo. Centrifugação é para separar sólido e líquido quando os dois são mais difíceis de separar. O que nós vamos fazer? Colocamos numa centrífuga, essa centrífuga vai girar em alta velocidade e aí a aceleração da gravidade, que é muito aumentada, ela vai fazer com que a diferença de densidade faça com que o mais denso vá para o fundo e o menos denso fique na parte de cima. Aqui, ó, eu coloquei como exemplo a manteiga separada do leite por centrifugação. Filtração, processo bem simples, está aí a parte do nosso café, de novo, citei lá no início. O filtro vai reter as partículas que são maiores que os poros do filtro e as partículas que são menores vão passar. No caso aqui do nosso café, a parte solúvel, que é o que nós estamos interessados em beber, atravessa o filtro e a parte insolúvel, que fica o pó principalmente, né, com um pouco de água também, ele fica molhado, fica retida no filtro. Né? Se vocês já tiveram experiência, às vezes o filtro está com defeito, ou você vai passar a colher, fura o filtro, o pó passa e você fica aquele, e aí você perde, né, o processo de separação, e aí você toma café com pó. Processo de secagem, né, nós vamos aquecer para que a parte líquida evapore ficando sólido. Lembra lá do café que eu falei lá no início, no terreiro de café? Né? Só que lá o aquecimento vai ser feito pelo sol. Você pode secar o material, por exemplo, no laboratório é comum nós usarmos sílica, né, para secar materiais e depois para recuperar essa sílica, para retirar a umidade dela, nós colocamos dentro da estufa. Então a água evapora e aí o sólido da sílica, né, ele fica e nós podemos reutilizá-la para absorver novamente. Aqui eu dei um exemplo que é muito comum, né, o sal de cozinha, quando o tempo está muito úmido, época de chuva, ele fica, a gente fala de pedrado, porque ele absorve água e endurece. Quando a gente o aquece, a água vai sair e
e o sal fica como era antes. A decantação, processo aqui entre sólido e gás, né, também funciona da mesma forma que o líquido e o sólido. O mais denso vai caindo. Aqui no caso, ó, nós temos aqui na figura, né, a poeira que vai decantando do ar, né? Então o ar, fase gasosa, e a poeira, que são as partículas sólidas. Então com o passar do tempo as partículas sólidas vão caindo, vão decantando lentamente sobre as superfícies aí. Há um fenômeno que pode ser visto em dias ensolarados, quando o sol entra pela janela, nós vemos um monte de partículazinhas se movendo no ar. São as partículas de sólidos que estão ali, e quando a luz do sol incide, né, é um fenômeno que nos permite ver essas partículas aí, né? Mas se você esperar um pouquinho, é só deixar 2 dias ou 3 sem limpar um móvel, passa o dedo, você vai ver que a poeira decantou lá. Processo de filtração por sólido gás, né? Temos aí o nosso famoso aspirador de pó. Nós temos um motor que cria uma corrente de ar, né? Então vai puxar a sujeira. Essa sujeira vai ser puxada para dentro de um saco. Esse saco é poroso e aí o ar passa e o sólido fica preso lá dentro. É como se tivéssemos o filtro do nosso café, mas embaixo tem uma pressão que puxaria com mais força, né? O sistema sólido gás, o aspirador de pó é o mais utilizado. Agora o sistema separação eletrostática, nós vamos usar carga elétrica, né, campo elétrico, atração. Nós temos uma câmara que contém uma série de placas metálicas que você tem uma diferente potencial, ou seja, carregadas com positivo, outro negativo, e aí você vai soprar o sólido, né, o ar vai carregar o sólido, vai colidir com essas placas e aí vai ser atraído pela placa de carga oposta. É o método também existente. Agora sistemas líquido-líquido, né, a decantação, da mesma forma como foi falado antes, é só deixar o sistema em repouso e ele separa. Se você pegar água e óleo, sempre a água vai ficar embaixo, que tem maior densidade, e o óleo fica acima, né? Nesse caso aqui, nós temos as duas fases, né? Supondo que seja água e óleo, tá vendo? Essa água está com corante e esse óleo está meio turvo também, está um pouquinho sujo aí. Sistema gás líquido, o sistema de agitação, o gás tem baixa solubilidade. Então quando você agita, você dá energia para o gás, a tendência é que ele saia. No exemplo aqui, ó, sacudiram a garrafa da Coca e abriram. O resultado é esse, o gás sai com tamanha violência que ele vai arrastar o líquido junto, então vai dar todo esse chafariz de Coca aí. É o que se faz também com os champanhes. Quando tem a premiação no pódio lá da Fórmula 1, vocês veem que antes deles abrirem o champanhe, eles agitam bastante a garrafa, que é para fazer o quê? Que o gás ganhe energia para ele empurrar o champanhe e manda chuva de champanhe em todo mundo. O gás, como eu já falei, ele tem a solubilidade baixa e à medida que você aquece, você dá mais energia, as partículas se agitam mais, então a tendência é que ele escape com maior facilidade. Ele vai ser separado mais facilmente. Por isso um refrigerante, quando você abre e ele está quente, a perda de gás é muito mais rápida do que quando ele está gelado. Processo de despressurização também, a diminuição da pressão do sistema faz com que o gás também escape mais rápido. Se você lembrar da garrafa de refrigerante, antes de você abrir a primeira vez, o gás está com alta pressão lá dentro, então ele está dentro da solução. Na hora que você abriu a tampa, a pressão diminui instantaneamente, se formam aquelas bolhas e elas vão subindo, né? O gás começa a escapar, porque a pressão diminuiu, ele está menos apertado, ele consegue sair. Então esses foram os processos mais gerais, né, os mais comuns, e fazemos a separação. E aí? E agora? O que acontece? Bom, nós temos que assegurar também que a separação foi bem feita. Como é que você sabe se os componentes foram bem separados? Né? Através das propriedades específicas. Então você fez uma separação, obteve um líquido. Esse líquido é incolor, não tem cheiro, não tem gosto. O ponto de fusão dele é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição dele é 100 graus. Você mediu a densidade de 1 grama por ml, com certeza é água. Então as propriedades específicas nos permitem caracterizar o material separado. E se elas são coincidentes com aquelas que a gente já tem na literatura, né? Eu citei a água, por exemplo, você mediu as propriedades específicas da água. Bateu, é porque realmente é a água. Aqui, ó, um exemplo de exercício.
E nós vamos ver que, como eu falei no início, eu fiz a separação em sistemas bifásicos, né, para didaticamente falar um pouquinho de cada processo. Mas normalmente nos exercícios nós vamos misturar vários métodos. 3 amigos, Jonas, Jet e Jetro, saíram para pescar. Chegando no local, os 3 começaram a montar o acampamento, segundo a divisão de tarefas que tinham feito. Então o Jet foi coletar madeira para a fogueira, o Jetro estava montando a barraca e o Jonas retirava os objetos da mochila para arrumar o fogareiro. Quando o Jonas retirou o pote contendo sal, ele deixou cair na areia. O sal misturou na areia. Além do pote de sal, ele tinha na mochila caixa de fósforo de segurança, 2 panelas, um bule, um filtro de café com suporte, 5 colheres, 5 garfos, 5 facas, 5 litros de água filtrada e uma caixa de chiclete de menta. Então, utilizando seus conhecimentos, diga se é possível recuperar o sal ou se o trio terá que comer peixe sem sal. Caso seja possível recuperar o sal, descreva o processo a ser feito. Então eu vou dar um tempinho, pode pausar o vídeo para você pensar, né? Tente propor aí como recuperar o sal e já já eu volto com a resolução. Então, qual é o problema que nós temos que resolver? O nosso sal caiu na areia. Então, o primeiro processo que nós vamos ter que fazer, nós temos que catar essa mistura, né? Então, vamos pegar a água que nós temos filtrada, separar ela, vamos pegar uma panela e vamos colocar dentro da panela essa areia misturada com o sal. Vamos adicionar água, pega uma colher, mistura, né? Nós vamos ver que o sal vai dissolver e a areia não. Então, vamos agitar para garantir que o sal foi todo dissolvido e vamos passar pelo filtro. O que vai acontecer? Vai passar pelo filtro a água com o sal e vai sobrar preso no filtro, retida no filtro, a areia. Então agora na segunda panela que nós recolhemos a água com sal, o que nós podemos fazer? Nós podemos aquecer, né? Eles foram buscar aí madeira para a fogueira, então faz a fogueira, aquece, deixa a água ferver, ela vai sair e o sal vai ficar no fundo recuperando, tá? Claro que tem as discussões, né? Você pode usar esse sal, o sal não sujou, está contaminado. É um exercício teórico, não é apenas para você exercitar os métodos de separação. Então dá para a gente recuperar o sal e o pessoal pode comer peixe com sal. Segundo exercício aqui, ó, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ó, com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada um dos componentes da mistura final, a melhor sequência é: bom, então 2 coisas nós temos que perceber. Primeiro que tem 3 fases, né? Temos que estar atentos a esses detalhes. Então nós temos quais fases? A solução aquosa, o querosene e a areia. A areia, o sólido, vai estar no fundo, depois a solução aquosa e o querosene, que tem densidade menor. E outra coisa, no finalzinho da pergunta ele fala assim, ó, a melhor sequência. Então, muitos exercícios, nós temos que tomar cuidado com isso, ele apresenta mais de uma resposta correta e nós temos que encontrar aquela que ele melhor responde. Normalmente, né, para processo de separação, nós vamos usar os processos mais simples e mais eficazes para isso. Então, se nós temos um sólido, que é a areia, que está no fundo, o querosene é líquido e a fase líquida aqui, né, do açúcar com a água, o primeiro processo que nós podemos usar é uma filtração simples, né? Então, a filtração nós vamos reter quem? A areia. Vamos tirar a areia e ela vai ficar presa no filtro. Então, vamos recolher quem? Né? O querosene, o líquido, né? Não pode ser um filtro qualquer, porque senão às vezes demora demais passar, né? Mas hipoteticamente vamos pensar que passou bem. Então nós filtramos, retemos a areia, então temos um dos componentes separados. Depois o que nós vamos fazer? Como ele falou que tem 3 fases, né? Ou seja, eles não se misturam. Nós já retiramos a fase da areia, ficou o querosene e a água. Nós vamos decantar, deixa em repouso. Por diferença de densidade, a água e o querosene vão se separar. Aí nós podemos ir virando, né,
se for um recipiente, um becker ou uma panela, vai virando devagarzinho, se você não tiver um funil de decantação, né? Supondo que você tem um funil de decantação, você abre a torneira, tira por baixo a fase mais densa e a fase menos densa fica presa lá no funil. E aí o que nós vamos ter? Retirando a água com a areia, nós podemos destilar, que é um processo que ainda não vimos ainda nessa lista, que é na próxima, porque é uma mistura homogênea. A destilação, que é a fervura que eu falei no exercício anterior, vamos tirar a água vai evaporar, vai ebulir e vai ficar o sal lá dentro. Então, resposta letra